sétimo ano. Eu sou o professor Silas e estamos aqui para mais uma aula de redação. E hoje nós falaremos sobre as figuras de linguagem. O que são as figuras de linguagem? As figuras de linguagem, elas são recursos estilísticos que conferem maior expressividade à nossa comunicação, através das palavras, através do pensamento, através de figuras sintáticas ou através de figuras que vão representar sons, que são as figuras sonoras. Então, as figuras de linguagem, para facilitar o seu estudo, os gramáticos dividiram em 4 tipos: figuras semânticas, figuras de pensamento, figuras de construção e figuras sonoras. Nós falaremos sobre 3 figuras semânticas, 3 figuras de pensamento, uma figura de construção sintática e 2 figuras de sons. Mas antes de começarmos propriamente dito o estudo das figuras de linguagem, nós precisamos relembrar 2 conceitos. A palavra ou a linguagem, ela pode ser utilizada de 2 formas pelo falante de uma língua. Ela pode ser utilizada com seu sentido denotativo, que é a denotação, ou seja, essa palavra vai ser empregada no seu sentido próprio, comum, habitual, aquele que consta lá no dicionário. Ou essa palavra ela pode ser carregada de significação, Ela pode ser empregada ou tomada com sentido figurado, e aí ela vai depender do contexto. A palavra no sentido denotativo, ela te permite uma única interpretação. São casos de textos que utilizam a denotação, a reportagem, a entrevista, uma bula de remédio. A conotação, como ela vai usar as figuras de palavras existentes no nosso idioma, ela vai te permitir múltiplas interpretações. Então, elas são típicas dos textos literários. Eu trouxe aqui um cartoon para nós analisarmos o sentido da palavra pneus. Então, perceba aí no cartoon. Eu odeio estes pneus. A moça, se olhando no espelho, utiliza a palavra pneus. Do outro lado, nós temos o mosquito da dengue. Ele diz: eu adoro esses pneus. Observe que nos 2 casos, a palavra pneus foi empregada com sentidos diferentes. A moça utiliza a palavra pneus para se referir à gordura localizada. Os culotes, gordura localizada, enquanto o mosquito utiliza a palavra pneus para se referir ao pneumático, a roda do carro. Então, observe, o mosquito utiliza no sentido denotativo e a moça utiliza a palavra pneu com o sentido conotativo. Observe ainda o cartoon. A cena, uma senhora alimentando um bebê. E aí a famosa frase que as mães utilizam no momento de alimentar seus filhos. Olha o aviãozinho. Perceba que a palavra aviãozinho, empregada pela mãe, ela foi utilizada num sentido diferente do habitual, ou seja, no sentido conotativo, enquanto o bebê entendeu no sentido denotativo, uma vez que ele está vendo de fato um avião vindo em direção a um dos 2. Então, para o bebê, a palavra aviãozinho está sendo usada no sentido denotativo, para a mãe no sentido conotativo. Já que relembramos a conotação, que é super importante para o entendimento das figuras de linguagem, agora nós falaremos de uma figura de palavra chamada metáfora, que é empregar um termo com significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade que existe entre o sentido próprio e o sentido figurado. A metáfora ela é uma espécie de comparação implícita, subjetiva, e ela não vai apresentar a presença de conectivo. Então, observe na oração. O relógio pingava as horas, uma a uma vagarosamente. Amor é fogo que arde sem se ver. É uma frase do soneto de Camões. Observe que o amor está sendo comparado ao fogo. Mas na oração eu não tenho a presença de conectivos comparativos, como, tal qual, que nem. Observe que lá foi feita uma comparação também. O relógio pingava as horas. Só que na metáfora não vai ocorrer a presença de conectivos comparativos. O poema de Mário Quintana. Os poemas são pássaros que chegam e não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Observe no primeiro verso. Os poemas são pássaros. Os poemas são comparados implicitamente com pássaros. Ele não utiliza o conectivo de comparação. Então, aí nesse verso eu tenho metáfora. Comparação.
É uma outra figura de palavra que consiste em aproximar dois elementos através de uma característica comum entre eles. E na comparação vai haver o uso de conectivos. Observe os dois versos da letra do poema de Chico Buarque. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico. Então observe que nos dois versos aparece o conectivo, a conjunção como, fazendo uma comparação entre os dois elementos que está sendo partilhada uma informação sobre eles. Comparação na música. Na letra da música de Capital Inicial, é tão certo quanto o calor do fogo. Não consigo dizer se é bom ou mal, assim como o ar me parece vital. Então observe o que foi destacado. Quanto, assim como. Esses conectivos, eles fazem uma comparação entre os dois elementos que estão sendo discutidos aí na letra da canção. Falaremos agora sobre uma outra figura de linguagem chamada personificação ou prosopopeia. Em alguns livros vocês vão encontrar o termo prosopopeia. É sinônimo de personificação. Observe aí o elemento. Então a gente percebe aí um animal dançando. Ou seja, a personificação ela vai atribuir uma característica humana a seres inanimados, aqueles seres que não possuem vida ou seres irracionais, como é o caso dos animais. Observe a letra da canção de Lulu Santos. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça meu corpo. Então observa aí, o vento, as ondas, o sol, são seres inanimados, são seres que não possuem vida. Entretanto, foi atribuído a eles uma característica humana. O vento beijar, as ondas lamber, o sol abraçar. Então isso daí nada mais é do que um recurso estilístico que foi colocado aí, atribuído a esses seres inanimados, que nós chamamos de personificação. Isso é muito comum no dia a dia, nós fazermos personificar objetos, coisas, animais. Observe como ocorre a personificação na propaganda, no anúncio. O futebol pede paz. Olha o termo futebol. É um ser irracional, é uma coisa, é um nome que não possui vida. Mas observe, futebol pedir, do ponto de vista lógico, isso não faz sentido. Mas é uma característica humana atribuída. Então aí nessa frase do anúncio, nós temos uma figura de palavra chamada personificação. Antítese. O que seriam as antíteses, né? A antítese é uma figura de palavra que ela consiste em aproximar coisas opostas. Então, ela vai aproximar palavras ou expressões de sentidos opostos. Contrário, palavras antônimas. Então, eu trouxe aí na letra da canção do Lulu Santos, novamente, não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Observe o que foi destacado em vermelho. Som é o oposto de silêncio. Luz é o oposto de escuridão. Dia é o oposto de noite. E não é o oposto de sim. Então veja que aí há essa figura de pensamento chamado antítese. Veja como a Lacta utilizou a antítese no seu comercial. 5 novidades para deixar você de boca aberta. Fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta. Olha o trocadilho aí. No momento que você está mastigando, os bombons, a boca se abre e se fecha. Mas perceba que a antítese ocorre aí nas palavras. Fechada é o oposto de aberta. Então, se pedir para reconhecer a antítese, seria fechada, aberta. Palavras opostas. Na música, uma noite longa para uma vida curta, mas já não me importo, basta poder te ajudar. Na letra da canção do Paralamas do Sucesso, no primeiro verso nós temos longa é o contrário de curto. Então nós temos aí antítese, palavras opostas. Nas manchetes de reportagem de notícias, polícia manda para o inferno 2 vagabundos da chácara do céu. Veja que aí nessa expressão, nessa manchete, nós temos 2 palavras de sentidos opostos, que seria, eu imagino que você pensou na palavra inferno e na palavra céu, que são palavras que se aproximam por oposição. Então, nós chegamos ao final da nossa terceira aula, parte 1. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Até a próxima!